dia, aula 2, genética, primeira lei de Mendel. Pai da genética. Assim é chamado Gregor Mendel. Mas quem foi esse pai da genética? Quem foi esse Gregor Mendel? Bem, Gregor Mendel, ele vivia em um monastério. Ele começou a estudar para padre em um monastério e lá ele desenvolvia seus estudos em plantações. Ele plantava vários tipos de plantas e estudava elas. Mas os seus estudos eles tiveram destaque com uma em específico, que são as ervilhas. Por que as ervilhas? Primeiro porque as ervilhas são de fácil cultivo e ela tem um ciclo reprodutivo muito curto. Se ela tivesse um ciclo reprodutivo longo, demorasse muito tempo para reproduzir, ele demoraria muito tempo para ter resultados da sua pesquisa. Então, isso foi um fator importante dos seus estudos com as ervilhas. Elas produzem muitas sementes. Sua flor ela é hermafrodita e fechada, ou seja, elas próprias podem se autofecundar. E pelo fato delas serem fechadas, elas não serem uma flor aberta, o pólen ficava lá dentro e impedia que o vento ou alguma coisa tirasse aquele pólen dali e pudesse atrapalhar a pesquisa, né? Possibilitou a fecundação cruzada também entre dois pés de ervilhas e as ervilhas possuíam formas muito distintas, muito específicas. Ou ela era lisa ou rugosa. Ou ela tinha uma cor da semente amarela ou uma cor verde. O tamanho da planta ou era muito alto ou era muito baixa. Essa diferença contrastante das características da ervilha ajudou também nos estudos de Gregor Mendel. Então ele começou a fazer experimentos com essa planta. Ele fez 7 tipos de experimentos, com a forma da semente, que era lisa ou rugosa, com a cor da semente, que podia ser amarela ou verde, a forma da vargem, também lisa ou ondulada, a cor da vargem, que se apresentava verde ou amarela, a cor da flor, que ou era púrpura ou branca, a posição da flor axial, que seria ao longo do caule, ou terminal, que seria na ponta do caule, e o tamanho da planta, sendo alta, com cerca de 2 metros, ou baixa, com cerca de meio metro. Ele fez vários estudos, mas nós vamos observar um estudo em específico que ele fez, com a cor das ervilhas. Vamos considerar as ervilhas verdes e amarelas. Ele chamou essas ervilhas iniciais como geração P, a geração de pais. Depois de fazer vários experimentos, ele percebeu que essas ervilhas verdes sempre davam ervilhas verdes quando fazia a fecundação. E as ervilhas amarelas sempre produziam ervilhas amarelas. Então essa seria a nossa geração inicial, uma geração pura. Quando ele cruzava uma ervilha pura verde com uma ervilha amarela pura, gerava uma ervilha amarela. E essa ervilha amarela sempre gerava-se ervilhas amarelas. Essa geração ele chamou geração F1, a primeira geração de filhos. E ele fez isso com várias ervilhas. Depois, ele pegou essa geração de filhos e cruzou uma geração F1 com uma geração de outro F1, gerando a geração F2. O que ele observou é que havia uma proporção nessa geração de ervilhas cruzadas. Sempre formava-se 3 ervilhas amarelas e uma verde. Isso mesmo, de 2 ervilhas amarelas, gerava-se uma ervilha verde. Ele considerou que a ervilha amarela era uma ervilha dominante, porque ela era a maior parte das ervilhas que eram produzidas. E a ervilha verde, uma ervilha recessiva, a cor recessiva, porque ela quase não aparecia. E aí ele
ele enumerou alguns resultados. O que ele conseguiu observar? Que cada organismo possui um par de fatores responsável pelo aparecimento de determinada característica. Então, tem algum fator nessas ervilhas que fazem com que tenha a cor ou amarela ou verde. Naquela época, Mendel não tinha dado nome. Hoje, nós chamamos isso de genes. Traduzindo isso para a nossa genética de hoje, nós diríamos, então, que a minha primeira geração, a geração de pais, de ervilhas verdes, por serem recessivas, elas teriam os genes azinho-azinho. E as amarelas, puras, azão-azão. Esses fatores são recebidos dos indivíduos paterno e materno. Cada um contribui com apenas um fator de cada par, que seriam esses alelos. Na geração F1, eu teria um alelo, um gene do pai e um gene da mãe, para formar o gene do filho. E esses genes, eles são variáveis. Essas variações de genes, esses alelos, dependem da característica que está na genética do pai ou da mãe. Quando um organismo ele tem dois fatores diferentes, pode ocorrer apenas uma das características se manifeste, que é o dominante, e a outra não apareça, como é o caso da nossa geração F1. Eu tenho dois fatores diferentes, dois genes diferentes. Mesmo eu tendo ali a presença do gene recessivo, ele não se apresenta no fenótipo da ervilha. Ela sempre vai aparecer amarela, não vai aparecer verde quando eu tenho o gene dominante junto com o recessivo. E os fatores de um par contrastante de características não se misturam. Durante a formação dos gametas, os fatores aparecem em doses simples, ou seja, cada gameta possui apenas um fator. Esse último resultado, descrito por Mendel, hoje é o que chamamos da primeira lei de Mendel, que é descrita da seguinte forma: cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, nos quais ocorrem em doses simples. Então, o pai, ele tem lá o gene azão-azão. Mas ele não vai doar para a geração de filhos os seus dois genes. Ele vai doar apenas um deles. Para a gente entender como que é feita para a gente entender como que é feito esse cálculo para saber quando será a produção de uma geração recessiva ou dominante e a coloração, por exemplo, que essas ervilhas vão ter, a gente utiliza o quadro de Punnett. O que é o quadro de Punnett? Ele é um quadro onde se coloca os genes da mãe em uma parte do quadro em cima e os genes do pai. Tem que colocar em cima do pai, embaixo da mãe? Tanto faz. Se você trocar a ordem, não vai fazer a diferença. Mas observe que eu separei os genes. Eu coloquei um em cada quadradinho para a gente fazer essa continha. Multiplicando o gene dominante da mãe com o dominante do pai, azão vezes azão, vai ser azão-azão. Então, a primeira geração do F2, a possibilidade é de ser um azão-azão. O segundo, azão vezes azinho, ficará azão-azinho. Então, o segundo filho será azão-azinho. Multiplicando azinho com azão, vai ser azão-azinho. Então, o terceiro também terá azão-azinho. E por último, azinho vezes azinho, azinho-azinho. Um outro exemplo. Suponhamos uma flor roxa. Qual é o gene dessa flor? Eu posso dizer que ela é azão-azão, assim de cara? Não, não posso dizer isso. O que eu tenho que fazer para me saber qual que é o gene dessa flor roxa? Eu tenho que
fazer um cruzamento dessa flor com uma flor que eu saiba que ela é pura, que ela é recessiva. Se eu tenho uma flor, por exemplo, branca, com o gene recessivo azinho, a minha flor roxa, por ela ser dominante, a coloração dominante, ela pode ser ou azão, homozigota, mas ela também pode ser heterozigota, azinho. Mesmo sendo heterozigota, por ela ser uma coloração dominante, ela vai se apresentar na cor roxa. Então, eu tenho que fazer esse cruzamento. Então, vamos fazer o primeiro. Azão vezes azinho. Usando o quadro de Punnett, a gente coloca os genes da flor roxa e os genes da flor branca. E fazemos azão vezes azinho, vai dar azinho. Azão vezes azinho, a segunda flor. Azão vezes azinho de novo, azinho. E azão vezes azinho. Isso significa que todas as minhas flores vão ter os mesmos genes. Já com a flor branca, o azinho, temos a seguinte conta. A gente coloca azão e azinho da flor roxa. E agora o azinho da flor branca e faz a continha. Azão vezes azinho. Então, primeiro vai ser roxo, azinho. Azão vezes azinho de novo, azinho. Segundo vai ser azinho. Agora, observe. Eu tenho azinho vezes azinho. Então, eu vou ter azinho. Eu tenho uma flor branca. E a outro de novo, azinho. O que significa? Cada quadrante desse, cada quadradinho, temos 4 quadradinhos aí branco, no meu quadro de Punnett. Cada um desses quadradinhos corresponde a 25%. Quer dizer, então, que o meu genótipo do meu primeiro quadro de Punnett que eu fiz, com todos os dois com genes homozigóticos, eu tenho 100% do meu genótipo dos filhos, da geração de filhos, heterozigotos. Sendo eles heterozigotos, todos eles são da coloração roxa. A flor vai ter a coloração roxa. Essa coloração é o fenótipo. Já na segunda, quando fez-se o cruzamento de a flor heterozigótica com uma homozigótica recessiva, o meu genótipo eu tive 50% de chance de ter indivíduos heterozigóticos, azinho, e 50% de chance de ter homozigóticos recessivos, que é o azinho, na coloração branca. Então, o fenótipo será 50% de chance de termos flores roxas, devido aos genótipos heterozigóticos, e 50% de flores brancas. Então, se eu fizer o cruzamento da minha flor inicial roxa com uma flor branca recessiva homozigótica, e o resultado for o primeiro, com todas as plantas sendo 100% heterozigóticas e 100% roxas, eu posso afirmar que a minha flor roxa ela tem o gene homozigótico dominante, azão. Mas, se com o cruzamento ocorrer a segunda situação, com 50% de flores roxas e 50% brancas, eu vou afirmar que essa flor ela não é homozigótica, ela é heterozigótica, azão. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha e se inscreva no canal.